pessoal. Eu sou a Luciana Paiva, fundadora do grupo das nossas mulheres brasileiras aqui de Austin. Hoje nós somos mais de 400, acredito 440 mulheres que estamos aqui no grupo, se apoiando, se ajudando. E uma das coisas que a gente tem muito sempre aqui no grupo é pedido de recomendação de advogados, né, de imigração. A doutora Bruna Frota, ela foi a advogada que me ajudou no momento em que eu precisava colocar o Percy, que acho que todo mundo aqui conhece, que é meu marido, dono da Yami Chef aqui em Austin. E eu peguei o meu green card e o visto dele, que era de acompanhante de transferência de executivo, acabou caindo, e foi a doutora Bruna Frota que fez todo o caminho, fez toda a estratégia para que ele conseguisse finalmente ter o green card dele também. Então, é uma pessoa que eu conheço e confio 100%, tanto é que hoje ela está aí no caminho de ajudar o meu filho também a trazer o namorado dele aqui para os Estados Unidos, para que eles possam um dia se casar. E é uma pessoa da minha extrema confiança. Eu sei que ela é uma das advogadas de imigração mais conhecidas e mais bem reconhecidas aqui, não só do Texas, né, mas dos Estados Unidos inteiro. E agradecê-la por estar aqui com a gente essa noite, tomando esse tempo para nos ajudar, nos apoiar, e também agradecer a toda a equipe da Bruna, que nos apoiou em colocar esse momento aqui para que todo mundo possa aproveitar. Obrigada, pessoal. Eu vou agora deixar com vocês, porque, afinal de contas, vamos ao que interessa, não é verdade? Isso, obrigada. Vou chamar você de Lu, tá, Luciana? Como a gente se conhece, é como eu trato você. Essa introdução, para mim, só de você falar que você confia no nosso trabalho já disse tudo, né? Eu não preciso mais rodar aqui as minhas credenciais tão profundamente, porque eu tenho certeza que todo mundo acredita na sua palavra. Então, se você acredita em mim, acredito que eu esteja em boas mãos. Hoje a gente resolveu, né? A gente conversou com a Luciana para tentar entender um pouco das necessidades do grupo, né? Quais eram as perguntas mais frequentes, e a gente decidiu abordar o tão sonhado Green Card, né? Como vocês que estão aqui nos Estados Unidos, ou então as pessoas que vão vão assistir o nosso vídeo depois que estiverem no Brasil ou estiverem em outros lugares do mundo, que tenham o sonho, né, de vir morar aqui nos Estados Unidos e conseguir um green card. Então, a gente vai conversar hoje sobre os tipos de green card mais comuns relacionados tanto a uma oferta de emprego, quanto pessoas que tenham alguma habilidade excepcional, uma habilidade extraordinária, que sejam as pessoas que possam aplicar para o Green Card sem a necessidade de uma oferta de emprego. E a gente vai abordar também os Green Cards, nos quais os americanos ou as pessoas que têm residência, no caso, por exemplo, a Luciana, quando essas pessoas podem trazer algum familiar para os Estados Unidos, né? Como esses familiares podem vir para os Estados Unidos com o Green Card. Essa vai ser a abordagem da nossa apresentação. Então, para quem, como eu já falei, né, a Luciana já deu uma ótima apresentação quando foi falar de mim, mas eu vou tentar ser bem breve com relação à minha trajetória como advogada especializada em imigração aqui nos Estados Unidos. Eu sou licenciada tanto pelos estados do Texas e Nova York há mais de 10 anos. Sou formada aqui pela Universidade de Houston, tenho um mestrado em Direito, e a minha formação de faculdade de Direito, né, de undergrad, meu bacharelado é do Brasil. Eu já moro aqui há 17 anos, sempre em Houston, e eu vim aqui para os Estados Unidos como muitos de vocês. O meu esposo veio com o visto de transferido para uma empresa multinacional com o L1 e eu vim com o L2. Além de ter o nosso próprio escritório, né, que a gente abriu em 2017,
Eu também sou advogada da Tramontina, né, da nossa querida marca brasileira, e também do consulado brasileiro em Houston. Nos últimos anos, eu venho recebido algumas premiações que são bem reconhecidas na esfera jurídica aqui nos Estados Unidos, que é o Super Lawyers e o Best Lawyers, e também venho sendo reconhecida pela Houston Magazine. Aqui, vocês que estão em Austin não vão conhecer, como Top Lawyer. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Vamos falar primeiramente dos green cards baseados em relação de parentesco com um cidadão americano ou com um residente. Então, o que é o green card, né? O que é que o green card ele se faz diferente dos outros tipos de visto? O green card também é um visto, mas ele é mais conhecido, claro, pela nomenclatura green card, porque no passado na verdade, no passado ele nunca foi verde, nunca foi um cartão verde, depois ele passou a ser um cartão verde, e hoje ele tem, as cores dele são mais direcionadas às cores da bandeira americana, mas como o cartão é conhecido. Ele é nada mais do que um visto, é um visto permanente, no qual a pessoa que tem o green card pode morar nos Estados Unidos, pode trabalhar para quem quiser, pode se aposentar, pode viajar e vir quando quiser, e pode também, porventura, aplicar para um green card para um familiar. Não todos os familiares, como eu vou cobrir agora. A única coisa, a grande diferença entre ser um cidadão americano e ser um residente permanente, claro, eu estou falando de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, tá, gente? Claro que existem mais diferenças, mas as grandes diferenças são: um americano, ele pode votar, né, nas eleições aqui nos Estados Unidos, o residente permanente não pode, e o americano, ele pode viajar para fora dos Estados Unidos e nunca mais vir para os Estados Unidos e continua sendo americano. O residente não. O residente, ele tem a obrigatoriedade de passar um tempo físico nos Estados Unidos, a não ser em raras exceções, quando esse residente pede uma permissão antecipada para ficar fora dos Estados Unidos, ou em situações, por exemplo, que o residente sai do país e não pode retornar por situações que estejam fora do controle desse residente, como, por exemplo, o país está em guerra. Claro que esse é um exemplo mais extremo, mas isso faz com que, mesmo que a pessoa esteja fora dos Estados Unidos por um tempo, que ela não perca o seu status de residente permanente. Mas as obrigações, por exemplo, comparado um residente permanente e um americano, com relação ao fisco, né, que é responsabilidade de declarar imposto de renda aqui nos Estados Unidos, de ganhos globais, não só ganhos nos Estados Unidos. Essas duas situações, esses dois estados, tanto o americano como o residente, são obrigados a declarar imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, quem é americano pode pleitear um green card para cônjuge, filhos, quer seja menor de 21, quer seja maior de 21, solteiro ou casado, e irmãos. Tá? Então, o americano, ele pode aplicar para essa gama de familiares, de relatives, né, de parentes. Já o residente, ele só pode aplicar para o cônjuge e para o filho menor de 21 ou filho maior de 21, desde que seja solteiro, ok? Para nós brasileiros, uma grande mudança que existiu ultimamente, no caso dos cônjuges, e no caso, por exemplo, se quiser fazer algum tipo de determinação de parentesco stepmother, stepfather, né, stepparent com stepchild, no caso, quando existe uma relação matrimonial entre o stepchild e o stepparent, baseado na relação, claro, matrimonial desse stepchild com o pai ou mãe biológico, é que antigamente os Estados Unidos não aceitava união estável como equiparada a um casamento civil. Então, as pessoas que eram casadas em união estável, queriam trazer um cônjuge, por exemplo, tinham que casar
no cartório, no caso, civilmente, antes de trazer o cônjuge. Agora isso modificou. Se você tem união estável no Brasil, a imigração americana ela vai considerar equiparada ao casamento civil. Então, por exemplo, antigamente, se você era residente, você casou com uma pessoa do Brasil que tinha um filho de 18 anos de idade, por exemplo, e você só tinha uma união estável com essa mãe ou pai biológico desse stepchild, muito provavelmente, nessa época, você não pôde dar entrada no green card, porque, no caso, para o seu stepchild, porque a união estável não era reconhecida. E, por isso, como a criança já tinha mais do que 18, quando você teve que casar civilmente com a mãe ou pai biológico dessa criança, a criança não é mais considerada seu filho para fins imigratórios. Isso eu não estou falando de relação biológica, estou falando de stepchild e stepparent, que é o mais, que seria uma situação mais delicada nesses casos de green card com base em relação familiar. Tá? Então, isso basicamente é um resumo de como o green card ele pode ser deferido nessas relações familiares. O processo do green card, ele tem geralmente duas fases, tá? No caso de um dos green cards por emprego, é que vai ter uma fase adicional, mas a maioria dos green cards tem duas fases. Uma fase é a fase de qualificação para aquele tipo de green card específico, e a outra fase é a fase de elegibilidade como indivíduo para vir para os Estados Unidos, quer seja você tenha uma violação criminal, uma violação imigratória, se no caso, o sponsor, né, o patrocinador desse green card, ele tem a habilidade financeira de ser o seu sponsor para vir para os Estados Unidos. Então, nos casos de pessoas que já estejam aqui legais, por exemplo, ou pessoas que já estavam aqui legais e saíram dos Estados Unidos, essa segunda parte do green card, que é a parte da elegibilidade, ela pode levar um tempo e pode requerer um pedido de perdão antes que o green card seja emitido. Então, o mais importante aqui vocês saberem é quem qualifica para patrocinar um green card para você, cidadão estrangeiro. Né? No caso, os indivíduos que são americanos ou que têm a residência. Agora, indo mais adiante, com relação aos green cards por mérito próprio ou por patrocínio, tá? De um empregador americano. Basicamente, existem 3 categorias de vistos permanentes que são mais populares e que a maioria das pessoas se qualificariam, que eu vou cobrir hoje. Existem outros 2, que é o EB4 e o EB5, que eu não vou entrar hoje, e que realmente não é da nossa passada. O EB4 é visto religioso, visto permanente de pessoas religiosas, e o EB5 são para as pessoas que fazem algum tipo de investimento a partir de um certo valor aqui nos Estados Unidos. Nós não iremos cobrir isso, iremos cobrir 3 tipos de green card, dos quais precisam ou de uma oferta de emprego ou você tem que demonstrar algum tipo de excepcionalidade como profissional. O primeiro de todos é o chamado EB1, tá? O EB1, ele tem 3 subcategorias. A primeira categoria é a A, que é para as pessoas que têm habilidades extraordinárias nas ciências, nos negócios, no atletismo ou nas artes. Existe o B, que são as pessoas que são outstanding professors, né, no caso de faculdades, ou pesquisadores, que a gente não vai cobrir hoje, a gente vai cobrir somente o A, mas a gente pode depois, quem tiver alguma pergunta com relação ao B, pode entrar em contato comigo no privado. E temos o C, que são para os indivíduos que vieram transferidos para os Estados Unidos de multinacionais. E aí, essa categoria C
só se enquadra para indivíduos que foram gerentes ou executivos antes de vir para os Estados Unidos e que a função oferecida aqui nos Estados Unidos, a função permanente, também seja de executivo ou gerente. Eu não vou cobrir hoje também esse tipo de green card, mas quem tiver interesse, entre em contato em privado com a gente, que a gente também faz esse tipo de green card aqui no escritório. Então, esse green card, o EB1A, de pessoas que têm habilidades extraordinárias nas ciências, nas artes, nos negócios ou no atletismo, ele não precisa de uma oferta de emprego. Então, basicamente, você vai chegar como uma pessoa dessas extraordinárias e falar, governo americano, eu tenho muito a contribuir para o seu país baseado no fato de eu estar no top 10%, estou no top 10%, quando comparado com os meus pares dentro do meu campo de especialidade. E aí o governo fala, ok, você poderia me mostrar provas de que você tem essas habilidades extraordinárias como você está, né, está arguindo, né? E nesse sentido, o que é que o governo fala? Ou você ganhou algum tipo de prêmio que é considerado mundialmente reconhecido como um Nobel, por exemplo, o Nobel Prize, um Oscar, né, um Grammy. Geralmente, as pessoas que eu diria, quote unquote, normais, não entrariam dentro desse tipo de premiação. Mas se você tem um prêmio Nobel, pode falar comigo que a gente ajeita para você um EB1. Mas se você não tem esse prêmio Nobel, se você não tem um Oscar, não tem um Grammy, isso não é um problema, porque existem outros critérios que o governo vai avaliar para então determinar se você é essa pessoa de habilidades extraordinárias ou não. O que é o bom desse tipo de green card? É que geralmente não existe um tempo de espera para a emissão de um visto para você, porque existem muitos vistos disponíveis na categoria e não necessariamente muitas pessoas pedindo esse tipo de visto. O governo ele permite o pagamento de uma taxa extra, que é uma taxa premium, para uma resolução mais rápida de uma das etapas do processo. Então, eu diria que hoje o processo completo, tanto com a parte de qualificação quanto a parte consular, a parte de ajuste de status, demoraria em torno de 1 ano, no mais tardar 2 anos. Tá? Então, esse é o benefício do EB1. No visto permanente, quando você pede um visto permanente, você pode trazer como seus dependentes seu cônjuge e filhos menores de 21 anos de idade, tá? Filhos maiores de 21 anos, eles não podem vir dentro dessa umbrella, né, desse guarda-chuva de benefícios que você teria. Como eu falei, com o visto permanente, o green card, você não precisa dizer que tem uma oferta de emprego. Você vai falar que os Estados Unidos precisam de você. Você precisa estar aqui para ajudar a economia, para ajudar, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, ajudar no bem-estar da população americana e assim por diante. Quando você não tem esse prêmio Nobel, ou esse Oscar, ou esse Grammy, né, dentro do seu currículo, existem essas evidências que são, claro, elencadas por estatuto, e de acordo com a lei, né, de acordo com a premissa do visto, você tem que demonstrar pelo menos que você tem 3 desses 10 tipos de evidência que são elencados. Além disso, além de você demonstrar esses 3 tipos de evidência, existe o lado subjetivo desse tipo de petição, que é a demonstração de que você, como profissional, tem sustentado um reconhecimento nacional ou internacional dentro do seu campo de expertise, né? E isso é o mais subjetivo, como eu falei, porque mesmo você tendo, por exemplo, evidências que no passado você foi uma pessoa
altamente reconhecida, é um profissional que tem uma técnica, uma habilidade que não é fácil de ser encontrada no ramo e que outros profissionais, eles usam você como um mentor, mas isso aconteceu no passado, isso pode ser um fator determinante para o seu EB1A, por exemplo, não ser aprovado, porque tem que existir essa continuidade de habilidades extraordinárias durante a sua carreira, não só no passado, né? Tem que ser algo do presente também. Então, vou falar aqui dos tipos de evidência que pessoas da área de ciências e negócio geralmente são capazes de fornecer para o governo. Eu vou deixar de fora a parte de atletas e artistas, porque o tipo de evidência é um pouco diferente. E acredito que a nossa maior audiência hoje sejam as pessoas de ciências, as pessoas acadêmicas e as pessoas que trabalham em alguma empresa ou têm sua própria empresa. Geralmente, essas pessoas que são extraordinárias, elas ganham um salário, né? Ou eles têm algum tipo de compensation que é bem acima dos seus pares. E aí, quando eu falo bem acima, não é... Então, esse segundo requerimento, como eu falei, é a parte de revisão de trabalhos, né? É mais comum na área acadêmica, mas na área de negócios também pode acontecer. Por exemplo, você participa de alguma associação e você tem que revisar o trabalho dos seus mentees ou então de outras companhias que fazem parte da associação. Isso tudo faz parte do tipo de evidência dentro dessa categoria maior, dessa categoria maior de tipo de evidência que você pode demonstrar. Uma terceira evidência que é bem comum também, que esses cientistas e pessoas e business people, né, eles conseguem demonstrar, é a participação em associações. E essa participação em associação não é somente você pagar para fazer parte de uma associação, mas você é chamado para participar dessa associação por pelas suas habilidades extraordinárias. Então, você é chamado para fazer parte de algum comitê, você participa de uma associação seleta de pessoas e assim por diante. Então, essas associações, por exemplo, geralmente profissionais, como o bar, por exemplo, então uma licença de médico, uma licença de dentista, o fato de passar na prova, o fato de ser licenciado para praticar aquela profissão, não é o tipo de associação que a gente está se referindo nesse tipo de green card de EB1. O quarto tipo de evidência, que geralmente os meus clientes eles conseguem demonstrar, é algum tipo de contribuição que tenha sido considerada significante dentro da área de expertise, tenha sido significante, tenha mudado de alguma maneira o campo de atuação. Então, isso geralmente é feito, essa demonstração, essa argumentação é feita geralmente através de cartas de recomendação de outras pessoas que estão no meio de atuação, ou então através, por exemplo, de algo que tenha saído na mídia, alguma entrevista, alguma premiação que esse indivíduo tenha recebido. O quinto tipo de evidência é justamente relacionado à premiação. Então, vamos dizer que você ganhou algum tipo de premiação, que existe uma lista de requisitos que você tem que atender, que existe alguma votação, que seja um prêmio que seja, claro, bem reconhecido dentro da área. Claro, não tem que chegar ao nível de um Nobel, de um Grammy, de um Oscar, né, algo parecido, mas tem que ser algum prêmio que tenha uma boa reputação. O sexto tipo de evidência é justamente essa cobertura midiática sobre o seu trabalho extraordinário, quer seja mídia popular, quer seja mídia técnica, né? Quer seja, por exemplo, você é um engenheiro mecânico, por exemplo, e existe uma associação dos engenheiros mecânicos que você foi entrevistado porque você conseguiu trazer algo novo para a indústria de engenharia mecânica e assim por diante. Esses são os tipos
mais comuns que as pessoas, eu diria, não são normais, são pessoas extraordinárias, mas a maioria da população conseguiria, a maioria da população extraordinária conseguiria prover. E o último, assim, que é mais relacionado a executivos ou gerentes, são as pessoas que têm uma capacidade, uma função crítica ou de liderança dentro de alguma companhia que seja também, que tenha uma boa reputação. Então, por exemplo, você é um executivo de uma grande multinacional, ou você tem um papel, por exemplo, de pesquisador dentro de uma grande universidade, você comanda um laboratório dentro de uma universidade e assim por diante. Então, esses são os tipos de evidências a ser demonstradas com relação às habilidades extraordinárias. Após o EB1A, de pessoas extraordinárias, existe um green card chamado EB2 National Interest Waiver, que também ele não necessita de uma oferta de emprego, ele é meio que o primo feio do EB1A, ele tem quase os mesmos requisitos de um EB1A, mas você não precisa chegar ao ponto de ser extraordinário. Você só tem que mostrar que você tem uma excepcionalidade, ou então você tem um grau avançado, que seja pelo menos um nível de mestrado, e que que o seu campo de atuação, que você venha fazer nos Estados Unidos, ele vai trazer algum tipo de benefício que seja do interesse nacional americano, tá? Então, ele é bem mais subjetivo do que o Green Card por habilidades extraordinárias, porque além de você demonstrar esse grau avançado ou essas habilidades excepcionais, você tem que mostrar que o seu campo de atuação, os Estados Unidos têm um interesse nacional, que você está bem posicionado para avançar nesse campo de atuação, e que seria muito difícil articular, por exemplo, uma posição para você aqui nos Estados Unidos, uma empresa passar por você, por exemplo, um processo de oferta de emprego, porque a sua combinação de experiência, de educação, de conhecimento é tão única que o salário ou viria muito alto, ou então as pessoas aqui nos Estados Unidos não teriam essas mesmas qualificações. Então, isso é algo que você, como indivíduo, tem que demonstrar, e geralmente essas demonstrações, como profissionais ou como pessoas da área acadêmica, o tipo de evidência é muito parecida com o do EB1. A única diferença é que as cartas de recomendação, elas têm um viés, um foco diferente uma da outra. Uma fala muito da pessoa somente, e o outro fala não só da pessoa, mas também de como essa pessoa vai melhorar os Estados Unidos como um todo. E o EB2, gente, quando falo de National Interest Waiver, porque essa categoria específica do EB2, que é uma exceção, ela não precisa de uma oferta de emprego. Mas também existe o EB2 que precisa de uma oferta de emprego, tá? O EB2NW, como ele não precisa passar por um processo de Labor Certification, que é justamente isso, no qual uma empresa tem que postar a vaga e tem que tentar encontrar americanos ou residentes que sejam capazes, que estejam interessados ou que queiram a vaga, o processo é um pouco mais rápido do que um EB2 através do processo de certificação laboral. Esse processo de EB2NW jura em torno de 2 anos a 3 anos, porque hoje existe um backlog de número de vistos que podem ser emitidos. Não existem muitos vistos a serem emitidos. E o último que eu vou cobrir hoje é o Green Card através de uma certificação laboral. Então, como eu comentei no slide anterior, o EB2NW é uma exceção à regra. Geralmente, os green cards por emprego tem que existir uma oferta de trabalho por um empregador americano. E esse empregador americano pode ser uma empresa americana, pode ser um americano, que claro, nasceu aqui ou que seja naturalizado, ou uma pessoa que tenha um green card, tá? Essas três categorias são pessoas, empresas que são consideradas empregadores americanos. No processo de ou EB2 ou EB3, através da certificação laboral, a grande diferença entre os dois é a espera de quando o visto pode ser emitido. Mas o EB2, em resumo, ele vai
ser emitido para as posições que requeram pelo menos um bacharelado, mais 5 anos de experiência progressiva, ou um mestrado. E já o EB3, ele tem 3 subcategorias, que são os profissionais, as profissões skilled e as profissões que são unskilled. Os profissionais e as pessoas skilled, elas têm um número de vistos que são diferenciados dos números de vistos para as pessoas unskilled. Então, se a posição requer pelo menos um bacharelado, a posição é uma posição profissional. Se a posição requer mais do que 2 anos de experiência, é uma posição de skilled workers. E se a posição requer menos de 2 anos de experiência, é uma posição de unskilled. Hoje, tanto o EB3 Professional Skilled quanto o EB3 Other Workers / Unskilled está backlogged, quer dizer, existe uma espera. Hoje, um processo de EB3 leva em torno de 3 anos a 4 anos, dependendo do tipo de categoria. Já um EB2 através do PERM, ele vai levar em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio, tá? Por quê? Porque na certificação laboral, no processo de certificação laboral, existe o envolvimento do Departamento do Trabalho, que os outros tipos de green card que eu abordei até agora não necessitam. Então, nesse tipo de green card por emprego, um dos grandes pontos é demonstrar que o empregador ele tem a capacidade financeira de pagar o salário que vai ser determinado, quer dizer, o mínimo vai ser determinado pelo Departamento de Trabalho, e que o indivíduo ele tenha as qualificações que o empregador busca. Além do que, claro, o empregador vai ter que passar por um processo de postar vaga, de entrevistar candidatos, se tiver que entrevistar, para mostrar que esse empregador não conseguiu encontrar aqui no mercado de trabalho interno alguém que tivesse as qualificações que ele buscasse. Então, eu termino aqui a apresentação, tentei ser o mais objetiva possível, mais breve, mas se vocês, como eu falei, tiverem perguntas sobre vistos diferentes que não foram abordados aqui, se sintam à vontade de ir no nosso Instagram ou no nosso YouTube, nós temos alguns vídeos que vocês podem assistir, ou então por telefone ou WhatsApp. Muito obrigada. Oi, obrigada a você. Gostaríamos de abrir um pouquinho para perguntas, né? A gente tem quanto tempo aí para se alguém quiser perguntar alguma coisa? Eu estou disponível, tanto que vocês quiserem. Mas eu não sei Então, que horas o vídeo acaba, Letícia. A gente tem mais um tempinho, né? Esse aqui são 40 minutos. Tá, então Ótimo. vamos combinar que agora são 7h45. Eu tinha avisado para as meninas que às 8 horas terminaria. Vamos tentar fazer essas perguntas até às 8 horas. E aí, se tiver alguma outra coisa que ficou, a gente pede para passar por e-mail, pode ser? Combinado. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Alguém tem dúvida? Foi boa aula, viu, Bruna? Meu Deus, eu estou percebendo o quanto meu português está ruim. Eu preciso da Alba. Eu preciso da doutora Alba na minha vida. Tá certo. Pessoal, se alguém tem algum caso específico que queira fazer uma pergunta, pode fazer, porque muitas vezes fica aquele diz que me diz, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. Agora é a hora de tirar a prova dos 9, porque a doutora Bruna e a equipe dela conhecem muito de imigração e vão poder fazer essa consultoria gratuita aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta, até pegando um pouco o gancho, doutora Bruna, da sua. Uma das questões que, por exemplo, né, nessa minha aspiração, quem sabe, né, de pleitear ficar aqui, que é um desejo meu realmente também, é o fato da minha área. Eu lhe digo, eu acho os Estados Unidos muito refratários aos tratamentos psicológicos, não psicológicos convencionais, medicamentosos, de uma psicologia baseada em comportamentos, né? O behaviorismo, como se diz no Brasil. Eu sou psicanalista, então eu
eu noto uma grande resistência das pessoas em fazerem tratamentos, embora tenha uma gama enorme de pessoas com transtornos mentais. E eu fico pensando, essa área é uma área candidata a uma aceitação? Você pode dizer assim, bom, você está aqui com pós-doc, é o meu segundo pós-doc, inclusive nos Estados Unidos, que eu estou fazendo agora no Texas, já fiz no Arizona. E ainda assim eu digo, nossa, o que é a questão subjetiva, psíquica para os Estados Unidos? Interessa aos Estados Unidos, um psicanalista? Eu diria que qualquer tipo de campo de atuação, os Estados Unidos vai querer as pessoas melhores. Pode ter certeza disso. É uma guerra contra a China. Então, não importa qual é o campo de atuação. Inclusive, eu tenho uma cliente aqui de Houston, Alba, que eu fiz o EB2NW dela. Ela tem uma clínica e ela inclusive, também tem, na verdade, PhD dela não tem um pós-doc, mas ela tem PhD e ela trabalha somente com autismo, porque a pesquisa dela, e aí você vai me corrigir se eu estiver errada, mas é uma pesquisa específica sobre tratamento usando animais, especialmente cachorro, porque o autista ele consegue interagir com o animal mais facilmente, e eu acho que ela fala muito de cachorro e de cavalo, essa terapia, e ela conseguiu a EB2NW. Ela tinha, na verdade, já uma clínica montada, ela contrata pessoas, ela não tem a licença de psicóloga, mas ela tem a licença... existem vários tipos de licença, né? Mas ela tem uma licença de terapia. Isso. E ela conseguiu. Então, assim, não importa porque você acha que os Estados Unidos ele não, talvez, valorize tanto a profissão, isso não existe. Existe, se para a imigração, para os olhos da imigração, a gente mostrar que você é essa pessoa excepcional, que você vai trazer algum tipo de melhoria para a população americana, sim, os Estados Unidos teriam interesse em te dar um green card. Tomara, obrigada. E ela é um exemplo perfeito, assim, porque é muito parecido com o seu caso. Inclusive, ela fez alguns cursos em Harvard, mas não foi curso de pegar um diploma, como um bacharelado, um mestrado, um PhD, ou postdoc, mas alguns certificados. Mas o interessante foi isso. Basicamente, o tratamento que ela dá na clínica dela é relacionado à pesquisa dela do doutorado. Certo. Bom, minha área com álcool e outras drogas, assim, Estados Unidos é infestado de usuários, né? Se você for falar de tratamento de pessoas que estão viciadas em opioides. Assim, eu não vejo uma coisa tão trendy como essa. É super trendy. Se você olhar o Netflix, está com um documentário contra aquela Big Pharma, né? Sobre aquela Big Pharma. O Hulu também liberou um desses documentários. Então, assim, não tem nada mais trendy do que isso hoje. Esqueci o nome do remédio do manufacturer, mas tá super em... Qual, Letícia? Fentanil. Fentanil, sim, não, mas tem uma marca específica. Eu vou encontrar aqui, já acho. Tá certo, obrigada. Você já pode desligar os dois? Você já pode desligar os dois? Oxycontin. Oxycontin. Aqui, o laboratório é... Bruna, a gente teve uma pergunta no chat, que era perguntando sobre as pessoas que aplicaram para o EB3 com família como sponsor. Como que isso funciona? Se a família tem que abrir uma empresa para contratar ou algo dessa natureza? Por Dual Pharma, isso mesmo. Então, quando você tem um indivíduo,
aplicando na posição de nanny, na posição de domestic worker, a empresa, no caso, a pessoa não precisa abrir uma empresa, mas a pessoa, como ela não pode gerar pay stubs, né, não pode fazer o pagamento de salário, usando o próprio número de seguro social, aquele indivíduo tem que pedir um número de tax ID, que é o Employment Identification Number, tá? Que é um número também que é emitido para empresas, mas nesse caso a pessoa vai aplicar como um household employer. Então, sim, é um requerimento, tem que pedir um tax ID, mas o processo ele é idêntico a um processo de oferta de emprego por uma empresa, tá? Idêntico. E é super factível, dá para fazer. A gente faz muito aqui de au pair no escritório. As pessoas que vieram, né, com visto de au pair e agora a família quer continuar empregando, é muito, muito factível. Eu acho que outra pergunta que a gente vê muito, tanto as pessoas chegarem para a gente perguntando, quanto nas redes sociais, é sobre como que funciona o processo de EB3 para quem é au pair ou para quem é nene. Também muitas vezes me perguntam sobre se você precisa ser obrigatoriamente, né, unskilled para ter o EB3, assim, se você tiver um bacharelado, mas às vezes você não tem a qualificação que precisa para aplicar para o EB2, qual seria um caminho, algo dessa natureza. Perfeito. Então, o processo de Green Card para NEN, geralmente, ele vai ser um processo de EB3, porque o ANEN não é uma posição que normalmente vai requerer um bacharelado, né? No máximo que pode acontecer algumas vezes são famílias que requerem pelo menos 2 anos de experiência, e aí a NEN se qualificaria dentro da subcategoria de skilled, ao invés de unskilled. Entretanto, como o Departamento de Trabalho ele estabelece educação e experiência máxima para cada tipo de ocupação que eles acham que é normal, uma posição de nene, por exemplo, de acordo com o Departamento de Trabalho, só requer no máximo 1 ano de experiência. Então, se for pedido 2 anos de experiência, a família tem que estar pronta a justificar a necessidade de tanta experiência para a posição. Então, o que pode ocorrer nesses casos é justamente isso: a gente faz uma averiguação de antemão para entender se isso vai ser um problema potencial ou não com o Departamento do Trabalho. Mas um pouco de histórico para muitas pessoas que estão pensando em fazer o EB3 sob a guarda-chuva de skilled, porque acha que o unskilled hoje está mais demorado. Historicamente, os 2 tipos de green card, eles tinham o mesmo tempo de espera. O que aconteceu foi que de janeiro até agora julho, o unskilled ficou backlogged e o skilled continuou normal, mas agora o skilled ele também está backlogged, está tão backlogged quanto o unskilled. Então, o que eu falo com meus clientes é que não necessariamente o fato de você estar vendo algo hoje que está mais acelerado, ele no futuro próximo, até no futuro longo, essa situação vai se manter. Porque sempre existe uma flutuação de número de pessoas que estão aplicando para a Green Card, tá? Então, é sempre bom, às vezes, no processo de Green Card, é melhor ser conservador do que ser mais agressivo, porque dependendo da agressividade, da estratégia, se der errado, se o caso for negado, tem que recomeçar tudo de novo, o tempo foi perdido, né? O tempo não dá para ser recuperado.
Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. A Luciana tinha mencionado que seria legal a gente acabar, né, perto das 8. Eu tenho aqui uma última consideração, porque foi uma experiência nossa. Nós estamos com a Fabiana Ortega aqui na linha também. Tudo bem, Fabi? Que eu também sei que foi o mesmo caso, que demandou muita estratégia, muito, assim, muito pensamento estratégico na melhor maneira de chegar no resultado final do Green Card. E aí eu queria só que a doutora Bruna explicasse um pouco para a gente essa questão estratégica, porque existem muitos caminhos que levam ao mesmo resultado, né? E aí, e o resultado final, claro que todo mundo quer, o primeiro é o Green Card, depois muitos partem para a naturalização. Mas eu queria só que a doutora Bruna, para a gente encerrar, falasse um pouquinho, né, do dia a dia dela, sobre como que se constroem estratégias diferentes para cada tipo de caso, para que consiga chegar no final com resultado de sucesso. Perfeito. E aí, Fábio? Fábio está aí na luta, né? Estamos na luta. Mas, basicamente, eu acho que a questão da estratégia tem muito a ver com a experiência, né? Com a minha experiência do passado, quer seja experiência positiva ou negativa. Então, o que acontece é que existe a lei, né? Nós, advogados, a gente trabalha com a lei, mas existe também a prática, e existe como a gente vê como cada governo, né? Aqui a imigração, não sei se vocês sabem, mas toda essa parte de imigração é administrativa, não é judiciária, e a gente trabalha diretamente com o Poder Executivo. Então, a gente está trabalhando sempre com empregados do presidente, empregados, no caso, dependendo se a gente tem um governo republicano, um governo democrata, pode ter aí uma interpretação mais liberal das leis, interpretações mais conservadoras e assim por diante. Então, tem muito a ver com esse tato do dia a dia, de entender como é que consulados, embaixadas, eles interpretam ações de pessoas. Então, a nossa estratégia, geralmente, eu tenho uma estratégia mais conservadora, até porque, geralmente, os processos de green card, porque são processos muito demorados, e é o que eu falei, não adianta a gente tentar fazer uma coisa que parece ser mais fácil hoje, mas que tem uma potencialidade maior de risco, porque vai ter tanto o investimento financeiro quanto o investimento de tempo. Então, muitas vezes eu tenho clientes que chegam, mas eu já ouvi falar que eu poderia qualificar, que eu qualifico, porque eu tenho X, Y, Z, e eu li em algum lugar, ou então falei com uma pessoa que eu poderia fazer isso. E eu falo muito abertamente, poder você pode, agora existe uma grande chance de não dar certo. Então, se você estiver, muitas vezes que eu falo a decisão final sempre é do cliente. Se o cliente quiser fazer e entender os riscos, a gente vai representar da melhor maneira possível, né? Mas muitos dos meus conselhos são baseados nisso, baseados na experiência. E imigração, infelizmente, a gente vê muitas pessoas aí no mercado que não são licenciadas nos Estados Unidos, ou paralegais, que ficam dando conselho jurídico e ficam fazendo processo de imigração. Essas pessoas não têm nenhum tipo de responsabilidade jurídica, porque eles não estão respondendo para a associação, não estão respondendo, no máximo, pode ser que sejam criminosos, né? Mas é muito difícil o governo perseguir esses tipos de profissionais, e acaba que o fato de existirem esses profissionais do mercado, as pessoas tendem a pensar que muitos processos de imigração eles são somente preencher formulário. Infelizmente, não é só preencher formulário, porque muitas perguntas dos formulários elas têm realmente uma necessidade de interpretação jurídica, e dependendo da maneira que esses formulários eles sejam preenchidos, você esteja respondendo errado e cometendo perjúrio, né? Além do que, existem também, claro, as argumentações, né, legais que a gente faz nos nossos briefs e essas estratégias jurídicas, que muitas vezes as estratégias elas não são colocadas em papel, né, e não são enviadas, no caso, para o governo, mas são, claro, confeccionadas e discutidas junto com o cliente.